Sábado, 25 de abril, Sérgio Moro disse a frase do século: fazer o certo sempre. Eu sou Luiz Eduardo Bucciarelli, vamos falar disso no detalhe. Bom, pessoal, aquele recado de sempre. Se você está gostando dos vídeos, por favor, se inscreva no canal e clica no sininho para você estar recebendo sempre notificações quando a gente tiver um vídeo novo. Então vamos falar hoje um pouquinho sobre o que é fazer o certo sempre e o que a gente tem feito nesses últimos tempos. Será que nós temos feito o certo sempre? E eu queria falar hoje de novo para você, para aqueles 70% das pessoas. 70% sou eu, é você, nós estamos fora daqueles extremos radicais, o extrema esquerda e o extrema direita. Mas vamos entender um pouquinho o que acontece, o que aconteceu aí num período de extrema esquerda, num período de extrema direita, e ver se a gente de fato agiu certo ou se a gente agiu errado com algumas coisas que aconteceram. Então precisamos recordar algumas coisas primeiro para ver aonde a gente tem culpa nessa história. Então vamos lá, em 2002 elegemos Lula, o peão, o operário, o cara do Nordeste, o cara que veio para trazer a ética de volta, o partido da ética, se vocês lembram bem, a esperança venceu o medo, esse era o mote do pessoal. Pois bem, passou algum tempo de governo e surge o escândalo do mensalão. O senhor Marcos Valério delata um monte de gente, vai preso e todo mundo do PT vai preso. Vai preso o presidente, vai preso 2, 3 tesoureiros, foi preso o ministro-chefe do gabinete civil, braço direito do Lula, e o único que não é preso é o presidente. O único que não é preso é Lula, porque não se acha nenhuma prova contra ele. Ok, não se achou prova, não vai preso. E nós, o que nós deveríamos ter feito? Nós deveríamos ter ido para a rua para protestar, para mostrar essa situação. E pior que isso, nós como nação, eu não votei nele, mas nós como nação, reelegemos esse sujeito. Lula foi reeleito, terminou o seu mandato, elegeu-se Dilma. E começa a investigação do apartamento do Guarujá, começa o problema do sítio, a Lava Jato começa a chegar perto de Lula, e vai chegando perto de Lula, até que um dia, percebendo que está chegando perto dele, a presidente Dilma vai nomeá-lo como ministro-chefe da Casa Civil. Para quê? Para dar foro privilegiado para Lula. O que o ministro Sérgio Moro, então o juiz Sérgio Moro fez? Botou a público as conversas entre Dilma e o presidente. E mostra claramente a intenção de colocá-lo lá para protegê-lo das investigações da Lava Jato. Aí sim, Sérgio Moro fez o certo. Aí sim, não pode, você tem conhecimento de alguma coisa, você não pode ser conivente com aquela coisa. Você tem uma informação que muda o destino do país, você não pode segurar aquilo e ser conivente. Muito bem, Lula vai preso, Sérgio Moro continua o seu trabalho, Michel Temer tem um período intermediário, Bolsonaro começa a sua campanha eleitoral, é eleito. E convida quem? Sérgio Moro. Sérgio Moro para passar a ser ministro da Justiça. O PT e todo mundo da esquerda começam a falar, tá vendo? Colocou Lula na cadeia porque ele já estava macamunado com Bolsonaro. Era um plano para eleger Bolsonaro, era um plano para tirar Lula do caminho para eleger Bolsonaro. Impressionante, com tantas provas, as pessoas não enxergam o que é o certo. Né? E aí, vamos pensar um pouquinho nesse dilema, ou nessa frase que o Sérgio Moro falou, fazer o certo sempre. E eu até esse momento, eu achava que ele estava fazendo o certo sempre. Atuando como juiz, eu acho que ele fez o certo sempre. Mas, como ministro da Justiça, comecei a ver algumas coisas. A gente via a pressão do Bolsonaro em cima dele. A gente via que o Bolsonaro fazia coisas que ele não gostava e acabava aceitando. A gente via que ele pedia veto de algumas leis que passaram pelo Congresso e o Bolsonaro não atendia. E ele quieto. Para mim, pessoalmente, o último ato foi na semana passada, quando Bolsonaro sai na rua apoiando um movimento
de AI-5, de fechamento de Congresso, de STF, e ele quieto. Apesar de ele não ter falado aquela frase ainda, mas na minha moral, assim, o que esse cara está fazendo quieto? Né? E aí, por fim, essa novela acaba ontem com a demissão dele, expondo ao país toda a situação vivida por ele de pressão, de colocar uma pessoa que ele não quer, de colocar do presidente querer interferir em processos que a sua família está envolvido, e mostra como prova uma conversa de WhatsApp. Ele fez o certo novamente. Fez o certo sempre. E aí tem uma reflexão, né? Olha que tem duas reflexões, e olha que interessante. Num determinado momento, para a esquerda, aquilo era um golpe para botar alguém no poder. Quando ele está no poder, ele está no poder. Ele não aceita, porque ele não aceita fazer o errado. E outra reflexão que eu queria passar para a gente ter assim, eu aprendi com meu pai que o certo sempre é o certo. Como talvez muitos de vocês e talvez todos vocês, o certo sempre é o certo. Mas a gente erra. E nós somos seres humanos, nós somos passíveis de erro, a gente erra. Né? E o que meu pai ensinava e eu faço até hoje? Bom, se eu errei, eu vou analisar, errei, peço desculpas, aprendo e não erro mais. E eu pensando um pouco nisso, talvez seja isso que aconteceu nesses 2, 3 últimos dias com o Sérgio Moro. Ele foi meio que contornando as situações como ministro, para tentar chegar no final num objetivo maior, e foi vendo que, bom, isso aqui eu abro uma exceção, aquilo eu abro uma exceção, isso aqui não é mais importante, o mais importante é o final. Mas chegou num ponto em que o seu princípio foi violado. Ele ia fazer algo muito errado. Ele ia contra o Estado de Direito. E aí falou, não, o certo é o certo sempre. Talvez ele tenha errado e lá atrás ele falou assim, puxa, deveria ter feito isso antes. Espero que sim, né? Mas o certo é o certo sempre. Qual a mensagem que a gente tem agora para nós, para os 70%? Ah, e outra coisa, agora que ele fez isso, né, ele passou a ser o comunista, o cara que é a favor do aborto, o cara que não é que ele é anticomunista, ele é anti-PT. Então, uma situação bastante interessante. A extrema esquerda o odeia e a extrema direita passou a odiá-lo, simplesmente porque ele está fazendo o certo. Mas para nós, 70%, que é o que importa isso, qual é a lição que a gente tira dessa história toda? Que fazer o certo é fazer o certo sempre. E o que é o certo agora? Bom, primeiro é assim, esse pessoal que acreditou até ontem no Bolsonaro cegamente, pelo amor de Deus, vejam que ele está fazendo errado, não vamos cometer um erro novamente. Está errado, ele está indo contra o Estado de Direito, está errado. Então, quem não se arrependa de ter apoiado o Bolsonaro até ontem, mas vamos começar a olhar de outra forma para esse governo que está aí. Outro ponto importante, nós que há algum tempo já vimos isso, vamos receber essas pessoas que até ontem, estavam fervorosamente ao lado de Bolsonaro, vamos entender que eles entenderam um pouquinho depois. Vem para cá, vem para o nosso lado. Sai desse extremismo, desse radicalismo e vamos pensar no Brasil. É isso que importa. Vamos esquecer esses extremos, que esses extremos se autoalimentam e estão deixando nós numa vida ruim. O que mais que a gente tem que fazer? Agora a gente corre um perigo danado, porque quem votou no Bolsonaro com esperança vai falar assim, eu não acredito mais em política, não adianta, tira um, coloca outro, é sempre a mesma coisa. Não, minha gente, não é verdade. E na verdade a gente não pode se isentar. Nós não podemos mais ficar calados. Vocês lembram quando foi tirado a Dilma, que a gente falou assim, eu não tenho bandido de estimação. E é aí que nós temos que ter a nossa força. Nós não temos bandido de estimação, nós vamos fazer o certo.